E a grande interrogação, Thiago, é a respeito mesmo do goleiro Otávio. O Otávio trabalhou ontem de forma normal na toca, o Matheus Cunha vem sofrendo muita pressão, o técnico Arthur Jorge comentava sobre isso, até mesmo na sua entrevista coletiva pós-jogo contra a equipe da Universidade Católica pela Copa Libertadores, que pode, quem sabe, priorizar a parte psicológica do atleta, principalmente por estar jogando dentro de casa, por um jogo ali fora de casa, tentar retomar essa confiança. Fato é que ainda não está definido e segue essa briga no gol. Se vai Cunha ou se vai Otávio, Thiago. Ô, Rubens Júnior, pela torcida já tá decidido, né? Pela torcida, galera aqui no YouTube, ó. Você pode interagir com a gente no YouTube, cola comigo aqui no nosso YouTube, Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial. Você assiste ao programa e ainda concorre a prêmios no YouTube. A galera já decidiu. Qualquer um menos o Matheus Cunha. Ô, Ale Oliveira, é hora de mudar, é hora de dar uma chance ao garoto Otávio e talvez até, viu, Ale, preservar o próprio Matheus, porque a fase não é boa. Eu não vou nem entrar no mérito se ele é bom, se ele é ruim, se tem condição de ser ou não ser o goleiro, mas no momento a fase não ajuda. E aí, meu amigo, os próprios jogadores vêm demonstrando falta de confiança nele. Eu destacava contigo no último jogo, né? Teve um lance pra mim, foi muito emblemático. A gente vê dentro do campo, Fabrício Bruno sozinho, pra recuar a bola pra ele, preferiu colocar a bola pelo lado. Seria a hora de dar um tempinho para preservar também o próprio Matheus ou não? Eu acho que já passou da hora, inclusive, viu? Porque tem a ver também com o Otávio, né? Que tá esperando uma oportunidade, que tá ali treinando já há muito tempo, foi destaque nas categorias de base. E assim, se depois de tudo que o Matheus Cunha não apresentou, se o goleiro reserva não tem uma chance, quando ele vai ter, né? Então, acho que os primeiros jogos, inclusive, a gente tinha essa questão da falta de ritmo, porque o Matheus Cunha não jogava uma partida como titular desde maio, né? Antes de se transferir para o Cruzeiro, quando ele jogava ainda no Flamengo. E então tem, claro, a falta de ritmo. Mas agora o ritmo já chegou, né? Só que o futebol ainda não. E não é só também porque ele não tem tido boas atuações, né? Eu acho que tem esse negócio da confiança mesmo, que foi embora faz tempo. Então ele precisa de um descanso da cabeça. E o grupo também, os jogadores, né, cara? Você precisa entender que muda muito o comportamento da marcação, do momento defensivo do Cruzeiro, porque a verdade é que ninguém confia no goleiro. Você deu um exemplo e são vários, inclusive nessa bola parada, né, na jogada aérea, né, que o Cruzeiro tem tido tanta dificuldade, porque ele não sai do gol, só para dar um exemplo. Então a marcação tem que ser muito mais agressiva, porque não tá ali o goleiro para fazer a sua função. Então acho sim que seria interessante que ele desse um descanso aí pro Matheus Cunha, que realmente a coisa não tava, são 10 jogos já, juntando tudo, são 10 jogos já. Eu acho que já poderia ter retomado algum ritmo, mas o fato é que a coisa não tá acontecendo. Então acho que é importante, se vai dar certo, não sei, mas o Matheus Cunha já não tá dando. Então acho que você tem que tentar, e eu acho que passou da hora, viu, Thiagão? O Vini Andrade, Vinícius, também conosco no Rádio Esportes. Rapaz, a boa notícia, né? E no caso do Cruzeiro, não só pelo retorno dele em si, me refiro ao KJ, mas também pelos concorrentes, né? Que nesse período em que ele ficou fora, mostraram não estar nem perto, eu ia dizer a altura, mas nem perto do que é o Caio Jorge. O Caio Jorge é sinônimo de gols, é sinônimo de segurança lá na frente pro Cruzeiro. Até acho que o Neiser é um jogador que vai crescer muito, tem potencial, muito longe hoje em relação ao Caio Jorge, mas em termos de características, quando o Neiser joga, o Cruzeiro não perde tanto, porque é um jogador que dá opção, tem velocidade, tem arrancada, mas não tem a frieza na finalização, o que o Caio Jorge tem de sobra. Então, se ele tiver condições, mesmo que não seja 90 minutos, tem que jogar, porque o Cruzeiro se sente muito mais seguro tendo o Caio Jorge lá na frente, é o cara para fazer os gols que o Neiser, por exemplo, perdeu contra o Bragantino, ainda que tenha feito um. Então, assim, importante demais o retorno dele, é a grande notícia para o torcedor do Cruzeiro hoje. No meio de campo, se tiver o Romero, é outra notícia maravilhosa, porque mais difícil até do que substituir o Caio Jorge, para mim, é substituir o Lucas Romero. E eu tô falando por questão de característica. O Cruzeiro não tem no elenco hoje um primeiro volante para ser substituto ou para fazer sombra ao Lucas Romero. Joga ali Lucas Silva e não consegue dar conta do recado.
com a mesma qualidade. Joga muitas vezes o Matheus Henrique, mas também não é esse primeiro volante. Então o dono da posição é o Lucas Romero. Se ele tiver condições, também tem que ir para o jogo. E só em relação à questão do gol, nesse momento vale a pena ter o benefício da dúvida. Ninguém sabe como o Otávio vai reagir à pressão de assumir o gol do Cruzeiro. Mas a gente já sabe como o Matheus Cunha reagiu, e reagiu mal. São 10 jogos, 13 gols sofridos. Nem acho que todos os gols são falhas dele. No jogo passado, contra a Católica, para mim foi muito mais falha do sistema defensivo. Você não pode deixar os jogadores cabecearem livres, como aconteceu naquela partida. Mas é um goleiro que não está passando confiança. E aí isso passa instabilidade para o time todo, né? O time todo fica inseguro. Então, o Matheus Cunha está na hora já, né, de sentar um pouquinho, dar chance para o Otávio. E acho que isso vai acontecer, porque na coletiva com o Arthur Jorge, perguntado sobre o Matheus Cunha, ele não bancou. E quando o treinador não banca, dificilmente ele vai para o jogo. Para mim está na hora realmente de testar o Otávio. Agora o Vini falou do Romero. Será que o português já se rendeu a ele ou continua fora do time? Ô, Thiago, inclusive hoje é aniversário, né, do Lucas Romero, completando aí 31 anos. Para, quem sabe, né, ter esse presente de aniversário voltando a ser titular com a camisa do Cruzeiro. E algo chamou atenção, né, no meio de semana pela Copa Libertadores contra a Universidade Católica do Chile, porque quando o técnico Arthur Jorge aciona ali o Lucas Silva para entrar ainda no segundo tempo, ele iria escolher o Lucas Romero. Só que o Lucas Romero se envolveu ali numa pequena confusão, a arbitragem interpretou, né, que teve ali um desrespeito, acabou aplicando o cartão amarelo pro Lucas Romero. E logo na hora ele já inverte e chama o Lucas Silva para entrar em campo. Então o Lucas Romero, que já vem, né, nesse trabalho de recondicionamento físico, ele ficou de fora inicialmente daquela partida contra o São Paulo. Depois do clássico já vinha, né, nessa recuperação. Aí é relacionado para o jogo contra o São Paulo, cortado do banco. Aí fica a expectativa, viaja ou não para o Equador para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Aí no pós-jogo, no CT do Corinthians, ele volta a sentir dores musculares na coxa e é cortado, volta para BH. Aí o Romero vai atuar contra o Bragantino, vem bem na recuperação, não atua, também no meio de semana pela Copa Libertadores. E, segundo informações, ele tá bem fisicamente sempre, né? Se cuida, o Lucas Romero é um cara que no dia a dia é super profissional. A condição física dele não deve prejudicar para esse retorno, né? Sempre se dedica muito o Lucas Romero e vamos aguardar ele que pode sim voltar a ser titular. O Cruzeiro que para essa posição, disse bem o Vini, não tem uma alternativa com as mesmas ali características e daqui a pouco também do decorrer da programação da Itatiaia a gente vai atualizar a respeito disso, porque já começou, né, a conversa para que o Wallace deixe a Toca da Raposa na próxima janela. O Cruzeiro também podendo utilizar o atleta como uma moeda de troca, também no mercado a diretoria para reforçar esse setor. Romero soprando velhinhas hoje e podendo voltar a ser titular, tudo indica que sim, Thiago. Olha ele aí, hein, Thiago, olha ele aí, o Sinesterra tá de volta. O Sinesterra, ele que já vem, né, depois daquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil no Equador, na entrevista coletiva o Arthur Jorge citava o Sinesterra que já iria iniciar o processo de transição, já trabalhando com o grupo a partir da quinta-feira da semana passada, e isso aconteceu. Então ele teve aí cerca de 10 dias, né, de preparação física para pelo menos figurar entre os reservas. Está na toca, vamos aguardar se pode ter, né, uma oportunidade durante o jogo, o que pode acontecer nesse processo de recuperação, que será a última oportunidade do Sinesterra, ele ainda sonhando, né, com uma convocação futura para a Copa do Mundo pela seleção colombiana. O atleta que tem muitas lesões com a camisa do Cruzeiro, são 4 lesões, a última muscular na coxa direita, na partida contra o Mirassol, aproximadamente 2 meses parado, agora volta ao Cruzeiro que contratou, né, pagou 16 milhões de reais pelo empréstimo junto ao Bournemouth da Inglaterra. Caso queira permanecer com o atleta, vai ter que pagar mais 6 milhões de euros. Então, o Sinesterra tendo a sua última oportunidade agora com a camisa do Cruzeiro. Vamos aguardar o atleta que não mede esforços durante a semana na toca, no dia a dia, essa informação que chega, mas quando volta, acaba voltando pro estaleiro, Thiago.
Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado da notícia. Caio Jorge voltando aí pro titular, vamos ver aí o que vai acontecer nessa partida aí. Pessoal, antes de vocês deixarem o vídeo aí, deixa o like, tá? Não esquece não, deixa essa moral pra nós aí. E pra quem tá chegando, você que não conhece o canal, tá? Esse canal aqui é do Cruzeiro, nós trazemos notícias só do Cruzeiro. Então você caiu no lugar certo, eu já deixo o convite pra você, tá? Se inscrevendo com a gente aqui, tá? Venha fazer parte. Ativa o sininho de notificação para tu não perder nada e quem puder compartilhar o vídeo com os amigos é de grande ajuda aqui pro canal, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo. Será que o Sinisterra joga? Será? É uma dúvida, né? Mas eu acho que o Caio Jorge é certo. Vamos aguardar, né? Vamos torcer para que ele entre em campo. Muito obrigado, pessoal, pela sua preferência que estão dando aqui o canal, tá? Fiquem à vontade que esse canal foi criado para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Nós voltamos depois da partida. Depois que o Cruzeiro ganhar, a gente volta com o pós-jogo para vocês. Até mais, valeu!